Estamos vivendo uma época de crises. Os noticiários falam a todo momento sobre demissões, sobre a recessão da economia, sobre uma crise generalizada no país, principalmente econômica e política. Apesar de o único foco ser a crise econômica, não podemos negar que também vivemos dias de crise moral em nossa sociedade. A violência e a corrupção avançam a passos largos, e a cada dia o amor parece se esfriar, como Jesus disse que aconteceria. E nós, conhecedores da Palavra de Deus, estamos em meio a todos esses acontecimentos. Como superar os momentos de crise? Uma situação parecida ocorreu em Israel, quando esta era governada pelo rei Acabe. Em desobediência às leis de Deus, ele se casou com Jezabel, uma estrangeira que adorava a outros deuses. O resultado disso foi que esse rei trouxe uma grande crise ao povo, que também se afastou de Deus e serviu a outros deuses. Por causa do pecado e da quebra da aliança com Deus, a crise veio sobre eles. O principal sinal da crise foi a falta de chuva, que foi profetizada pelo profeta Elias. Mas em meio a essa grande crise estava o profeta Elias, homem de Deus, mas que também enfrentava as consequências daquela crise. Como ele, muitos servos de Deus, hoje em dia, também estão enfrentando as consequências das crises. Não estão totalmente isentos a ela. Mas a Bíblia diz que Deus mandou que corvos alimentassem Elias naquela crise, e que ele bebesse da torrente que existia em Querite. As coisas iam bem, havia comida e bebida para Elias apesar da crise. Porém, num dado momento, acontece algo. Mas dias passaram, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. A provisão de Elias havia secado, e agora? Da mesma forma que aconteceu com o profeta de Deus, muitos servos fiéis de Deus estão vendo a sua torrente secar, seja na área econômica, na saúde, na família ou em outras áreas em que as crises podem estar instaladas. Elias poderia ter ficado desesperado, afinal, quem pode viver sem água e sem chuva? Mas Elias não perdeu a sua fé em Deus. De ouvidos atentos, ouviu a voz de Deus, que lhe disse: "Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida." Deus tem a resposta certa para nossas necessidades, e muitas vezes a resposta de Deus vem de onde menos esperamos. Como uma viúva poderá me sustentar? Poderia ter questionado Elias, mas ele creu na provisão de Deus, que fez um grande milagre naquele lugar, onde o azeite da botija e a farinha da panela não se acabou até que a chuva descesse sobre a terra. Por isso, crises são sim momentos difíceis, mas são momentos de ver a mão de Deus estendida para seus servos com toda a sorte de bênçãos. Às vezes elas vêm de onde menos podemos esperar, como de corvos que traziam alimento ao profeta ou de uma multiplicação sobrenatural de azeite e farinha. O fato é que Deus é fiel e nós devemos crer nele mesmo nos momentos de crise. Ele está no controle e cuidando da nossa vida.